Meninas, vamos começar, já são 7 horas, tem bastante coisa que eu gostaria de conversar com vocês. A pessoa que está aí da prefeitura gostaria de fazer uma abertura, dar umas boas-vindas para o pessoal, que aí a gente começa. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A Sandra vai falar um pouquinho, né, de um assunto muito importante para a nossa sala de aula, né? E gostaria que vocês tirassem bastante proveito dessa noite, tá? Nessa hora é a hora do saber. Vai ser apenas uma hora e que ela seja muito proveitosa para todos, viu? Muito obrigada pela presença de todos. Sandra, com você. Bom, vamos lá. Gente, a primeira questão que eu queria falar com vocês é com relação a esse tema, adaptação de atividades. Vocês acertarem cheio, porque normalmente as pessoas pedem adaptação de currículo, e currículo a gente não adapta. O que a gente adapta é o conteúdo e são as atividades. Então, eu vou dar só uma palhinha aqui com relação à questão de currículo, para que a gente faça uma boa diferenciação, para que vocês entendam, né, o que a gente faz quando a gente está pensando nisso. Bom, o trabalho foi pedido visando o ensino fundamental 2, mas, na verdade, a maioria, né, das coisas a gente pode fazer adaptação para qualquer segmento, né, inclusive para o fundamental, para o ensino médio. Então, vamos considerar, gente, sempre, no ensino fundamental 2, sempre a idade cronológica do estudante. Tá? Usar atividades de anos anteriores ao que se está cursando irá infantilizá-lo. Isso é muito comum, professores lá do 6º, 7º, 8º ano, pegar a atividade do 1º e 2º e fazer com que esses alunos façam isso. Isso não é legal, isso não é inclusivo. Então, respeitem a idade cronológica do estudante. Se ele tem 12 anos, se ele tem 14, se ele tem 15, ele vai ser... nós vamos lidar com ele dentro dessa idade, mesmo que ele tenha um comprometimento sério. Trabalhar sempre com o mesmo conteúdo oferecido aos demais estudantes da turma. Então, você vai falar assim, Sandra, mas ele não consegue fazer o que os outros meninos estão fazendo, mas é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu trouxe um exemplo de proclamação da República, por exemplo, né, que é um assunto do Fundamental 2, e que as atividades em si, elas são muito semelhantes a atividades lá até da educação infantil. Né? Vamos pensar num aluno com um comprometimento muito sério, ou com uma deficiência intelectual muito grave, ou com um caso de TEA, né, de nível de suporte 3. Então, as atividades eu vou adaptar, tá? Baseado no mesmo conteúdo que todo mundo. Então, eu não posso ter uma turma trabalhando proclamação da República e ele lá fazendo, colorindo, fazendo alguma outra coisa. Ele pode até colorir, desde que seja alguma coisa relativo à proclamação da República. Utilize sempre que possível as mesmas atividades dadas aos demais estudantes da turma, podendo estabelecer objetivos diferentes. Isso aqui também é importante. Sempre que possível, gente, tente utilizar as mesmas atividades para todo mundo. Nem sempre isso é possível. Quando os estudantes, no caso dos estudantes TEA, que tem um funcionamento da inteligência na média ou acima da média, a gente pode usar as mesmas atividades. Em outros casos, na deficiência intelectual, por exemplo, a gente nem sempre é possível. Então, nós vamos usar o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, com objetivos diferentes. Leve sempre em consideração as habilidades e dificuldades apresentadas pelo estudante. Isso o PDI vai nos dar. Né? Quais são as habilidades que ele tem e quais são as dificuldades. Pensar sempre se eu vou usar as habilidades para conseguir chegar nas dificuldades dele. E aí, né, por que eu falei que é construção de currículo e não adaptação de currículo? O que é currículo, gente? Currículo, a relação entre currículo e pista de corrida é uma metáfora
né, na área da educação. A palavra currículo, ela deriva do latim e ela significa pista de corrida, curso, caminho, percurso. Então, quando a gente faz essa analogia, a gente pensa no quê? Que a pista de corrida, ela tem uma mesma linha de largada para todo mundo e uma mesma linha de chegada para todo mundo. Espera-se que todo mundo chegue na mesma linha de chegada. Como se todos tivessem as mesmas habilidades e as dificuldades. Se eu encaro o currículo como pista de corrida, eu estou fazendo com que eu não leve em consideração as habilidades e as dificuldades do meu estudante. Então, eu gosto muito dessa analogia como pista de corrida, e uma coisa que a gente faz na sala, muitas professoras ainda fazem, né? O quadro das estrelinhas. Então, aqueles 3 alunos, porque na pista de corrida é assim, os 3 primeiros colocados, né? Os 3 primeiros que chegam, eles ganham prêmio. Os outros não ganham nada, ninguém nem vê que eles chegaram. No caso da sala de aula também, normalmente se dá estrelinha, né, para os melhores no ditado, para os melhores no para-casa, para os melhores no comportamento, e a minha pergunta sempre é, e os que não são os 3 primeiros? Eles vão ficar sempre a desejar, né, e aí haja autoestima para dar conta. Então, eu vou fazer uma relação, né, nessa metáfora de pista de corrida. Então, ela pode ser analisada de 2 perspectivas. Uma perspectiva tradicional, que é uma pista fixa, e uma perspectiva inclusiva, moderna, que eu penso num percurso flexível. E essa flexibilidade a gente vai pensar nela sempre. Bom, na visão curricular, na visão tradicional, o que acontece? O currículo é uma pista fixa, né? Então, ele é um percurso rígido, linear, prescritivo, com as seguintes características, né? Tem um elemento da pista, tem um significado no currículo, né? No currículo tradicional. Então, é aquela ideia lá, vamos pensar no livro didático. Todos os alunos começam lá do início do livro didático e todos têm que chegar no final do livro didático. Essa é uma visão tradicional. Então, quando a gente está falando, né, dessa visão tradicional, o que a gente pensa? Que o ponto de partida é o início do ano letivo, né, ou da série, e o aluno deve ter os mesmos pré-requisitos que todos. Então, se ele está no 2º ano, no 6º, no 9º, é como se tivesse os mesmos pré-requisitos. Isso, muitos de nós, né, vivenciamos isso, né? A linha de chegada é o objetivo final e a avaliação padronizada, o que o aluno deve saber. Todos devem chegar ao mesmo tempo e com o mesmo conhecimento. Então, eu já tive presença de estudantes, por exemplo, com autismo, que não conseguia vencer alguns conteúdos, e o professor simplesmente falou, né? Todo aluno meu aprende isso, ele tem que aprender também. Então, essa é essa visão padronizada, tá? Um ponto de partida e uma linha de chegada. As raias. O que são as raias nessa pista de corrida? São disciplinas separadas e segmentadas. A história, a geografia, a matemática, que não conversam entre elas. O corredor é o aluno, né? Ele é um competidor, que deve seguir as regras rigidamente. As regras estão pré-determinadas, estão pré-fixadas, e ele deve segui-las. Quem desvia, né, quem não consegue seguir essas regras, são esses alunos considerados com dificuldades. E aí, normalmente, ele é eliminado, mesmo que não haja retenção, mesmo que ele não seja retido, mesmo que ele não saia da escola, mas muitas vezes, ele é deixado de lado. Isso, infelizmente, isso ainda acontece nas nossas escolas. O juiz e o árbitro, né? Quem que é? É o professor e a escola, que é responsável por garantir que as regras e o tempo sejam cumpridas. Então, é como se a coordenadora virasse para você lá do 7º ano e falasse assim, ué, mas você ainda não deu esse conteúdo?
esse conteúdo é do segundo bimestre, nós já estamos no final do terceiro. Por que que você não deu esse conteúdo ainda? Sem levar em consideração a turma, sem levar em consideração as habilidades e as dificuldades. E o problema com essa visão, né, é que ele não comporta a diversidade, ele é excludente. O foco está no documento e não no corredor, e não no aluno. Então, é o livro didático, aquele pré-requisito que a gente tem que cumprir. Na visão moderna, né, na visão inclusiva, o currículo ele é um percurso flexível. Essa visão ela vai resgatar a ideia de percurso ou trajetória individual. Então, cada um tem um percurso. O percurso não é o mesmo igual para todo mundo. Tá? E é o que a gente trabalha no DUA, né, no Desenho Universal da Aprendizagem. É um conteúdo e cada estudante vai ter o seu percurso ali, a sua trajetória dentro daquele conteúdo. Alguns vão avançar mais e vão conseguir assimilar tudo que está no livro didático. Outros não, outros vão conseguir a metade, outros vão conseguir 20%. Então, como a gente vai lidar com isso, né, no nosso dia a dia? E nós vamos falar exatamente disso. O elemento da pista, né, o significado no currículo inclusivo. O currículo, então, passa a ser caminho a percorrer. Qual caminho eu vou percorrer com a minha turma, que é diferente das outras turmas? Qual o caminho que eu vou percorrer com o meu estudante com deficiência intelectual, ou com TEA, ou seja lá a dificuldade que ele tem, que é diferente dos demais alunos. A pista, né? O currículo é um roteiro flexível, um caminho norteador que deve ser adaptado à realidade. Qual realidade? A realidade do estudante. O ponto de partida. O ponto de partida vai ser sempre o nível de conhecimento e as necessidades atuais do aluno. Então, o diagnóstico e o perfil individual. Porque tem certas coisas, gente, que a gente que está, né, a gente que está na educação dia a dia, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as necessidades desse estudante aprender determinado conteúdo? A gente sabe, eu tive, né, folheando alguns livros aí do 6º ao 9º ano, tem coisas muito detalhadas. Será que esses detalhes são necessários? O que eu posso pensar desse conteúdo para que eu atinja um objetivo de conhecimento, que aí o meu aluno vai ter o conhecimento, mas não um conhecimento detalhado, não um conhecimento que muitos outros estudantes vão conseguir. Então, eu preciso pensar nisso. A linha de chegada, né, são os objetivos de aprendizagem essenciais e funcionais. Quando eu falo de funcional, eu falo de funcionalidade, eu tenho que pensar o seguinte: para que serve isso? Na matemática, por exemplo, tem muita coisa que serve para muita coisa. Por exemplo, eu saber ler o número de uma casa, eu subo numa balança e saber ler o meu peso, eu saber entrar numa loja e saber quanto que eu calço, quanto que eu meço. Então, tem muitos números da matemática que são funcionais, que são do dia a dia. Agora, quando eu penso, por exemplo, num estudante com deficiência intelectual, inteligência funcionando dentro de um quadro de inteligência severa. Raiz quadrada. Para que essa criatura vai aprender raiz quadrada? Aliás, ele não vai aprender, né? Porque se ele tem um comprometimento intelectual muito grave, ele vai aprender o básico da matemática. Então, eu tenho que fazer com que essa matemática que ele é capaz de aprender, que seja funcional, né? Dinheiro, por exemplo, é funcional. Então, a gente sempre pensar nisso, né?
os objetivos essenciais e funcionais, que podem ser diferentes para cada aluno. Então, normalmente, a gente estabelece um objetivo geral, que é um objetivo para a turma, Proclamação da República, esse é o assunto para a turma inteira. Agora, eu tenho que estabelecer objetivos individualizados, que pode ser para um estudante, para 2 estudantes, 3 estudantes que têm laudo, mas pode ser para outros estudantes que não têm laudo, mas que eu, enquanto professora, percebo que existe ali uma grande dificuldade, né? A trajetória da aprendizagem, ela pode ter desvios, retornos, bifurcações, ritmos diferentes. Então, eu vou adaptar os conteúdos e fazer a mediação. Vocês vão ver, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando disso, tá? Quando eu trouxer para vocês as ideias que eu elaborei aqui. O aluno é o corredor, ele é o ator principal do processo. O foco está em como ele corre, né? O que ele precisa para se sustentar. Quais são os recursos, quais são as tecnologias que eu vou usar. E o professor é o mediador e o construtor do percurso. Ele ajusta a pista, que é o conteúdo, e fornece os equipamentos, que são os recursos, para que todos possam correr. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Eu sempre falo que numa corrida, aquele menino que chega por último, ninguém nem vê. Então, eu vou construir o currículo, né? A partir de quê? Pensar qual é o melhor caminho. Eu posso ter 2 caminhos a seguir, 3 caminhos, 4 caminhos. Eu tenho que pensar qual é o melhor caminho a percorrer com esse estudante. Então, gente, currículo é isso, tá? É o caminho que eu vou percorrer com o meu estudante. Cada um tem um caminho a seguir, porque cada um está num ponto de largada. Então, cada um tem uma quantidade de conhecimentos, uma quantidade de habilidades, uma quantidade de dificuldades que vai fazer com que ele aprenda mais ou menos determinados conteúdos. Então, o que se deve entender, né, como sendo o currículo, é o caminho a percorrer. Então, a gente vai adaptar o conteúdo. O conteúdo a gente não tem como se livrar dele, né? Vai continuar tendo matemática, português, geografia e história. O conteúdo é que vai subsidiar o currículo. A partir do conteúdo é que eu vou construir o meu currículo, eu vou construir o meu caminho com o meu estudante. Bom, então vamos lá. Então, algumas questões gerais aqui, para a maioria dos estudantes. Fontes ampliadas, textos com linguagem simples, textos em áudio. Esses dias teve um professor, eu estava tentando lembrar a palavra que ele usou para poder substituir, que eu achei muito interessante, que ele falou, essa palavra meu aluno não vai entender. Aí ele usou uma palavra bem do dia a dia, eu falei, mas é exatamente isso, né? Linguagem simples. Textos em áudio, muitos estudantes, por exemplo, dislexia, né? Aprendem muito mais ouvindo, porque a dificuldade está na leitura. Muitos autistas também vão conseguir muito mais, né, com áudio do que com a leitura. Apoio de imagens e vídeos, isto é fundamental. Deficiência intelectual e autismo gostam muito disso, precisam muito disso. Tempo extra para a realização. Esse tempo extra, gente, é um tempo extra dentro da própria aula, né? O que eu já vi, por exemplo, quando a professora entendeu esse tempo extra, o seguinte, começou a aula de português, aí o professor deu uma atividade, a segunda aula era geografia, o aluno não conseguiu terminar, ele foi fazendo atividade de português na aula de geografia, aí mesmo assim ele não conseguiu, aí veio a aula de matemática, ele continuou fazendo atividade de português na aula de matemática. Não, a aula de português termina para todo mundo. Se ele precisa de um tempo extra, eu vou ver de que jeito que eu vou fazer esse tempo extra. Por exemplo, eu posso dar um tempo para a turma inteira de meia hora para realizar uma atividade, e para ele vai precisar de 45 minutos ou 1 hora. E essa outra meia hora,
os outros alunos vão fazendo uma outra coisa, né? Uma atividade mais aprofundamento. Então, eu não posso fazer com que o aluno tenha uma atividade e fique fazendo nas outras aulas, mas porque ele precisa de tempo extra. Avaliação por meio oral, dramatização, desenho, né? Ou seja, avaliação sendo diferente. Instruções claras e concisas. Isso aqui na deficiência intelectual é fundamental. Isso aqui no autismo é fundamental, né? Porque às vezes a gente usa uma metáfora, por exemplo, né? Eles têm dificuldades com metáforas. Poucas atividades em uma folha. Às vezes a gente acha que isso é banal. Não é. Quanto mais coisas tem em uma folha, mais difícil fica para o estudante que apresenta alguma dificuldade, né, ter essa visualização. Uso de imagem, né, real de preferência. Essas imagens estilizadas, nem sempre a pessoa com deficiência intelectual ou com autismo consegue entender. Histórias sociais, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma história social. Incorporar os interesses específicos do estudante, né, o famoso dinossauro lá dos autistas. Usar objetos concretos, né, alfabeto móvel, numerais, objetos familiares, tudo que for, que tiver mais concretude. É muito mais fácil para o estudante entender uma coisa que ele pode pegar na mão, observar, do que observar um desenho, né? E atividades de pareamento, que nós vamos fazer aqui também. Possibilidade de acerto. A criança com deficiência intelectual e TEA, a gente tem mais dificuldade de aprender com o erro. Vocês devem lembrar lá, quando Piaget falava, né, que o erro é uma tentativa de acerto. Isso, para o estudante com TEA, com deficiência intelectual, isso não funciona muito bem, não. Então, a gente tem que dar a possibilidade dele acertar. Essas pegadinhas, né? Essas pegadinhas são péssimas, e o professor adora isso, né? Sombras de figuras para pareamento ou colagem, eu vou dar um exemplo aqui também. Atividades autoexplicativas, né? A criança precisa compreender o que deve fazer só de olhar para a tarefa. Então, isso também, esse entendimento, né? Então, a gente tem que tentar facilitar o máximo possível. Então, algumas estratégias, né, para incluir, né? Uma comunicação eficaz e desenvolvimento da autonomia. Aqui eu trouxe um exemplo de uma adaptação do conteúdo de matemática. Então, eu marquei ali, né, só para vocês conseguirem perceber. Então, o assunto é sistema de numeração decimal. O que é planejado para a turma? Composição e decomposição de números até 999. Ordem até a quarta e classes. O que é pensado, né, para o estudante com deficiência? Composição e decomposição de números até 200. Poderia ser até 100, poderia ser até 50, poderia ser até 10, né? Vai depender do estudante. Ordem até a terceira, se ele dá conta disso, e classes. Nas operações, né, ideias de multiplicação e divisão, ideias de multiplicação e divisão até 2 ordens, se ele não consegue fazer multiplicação, por exemplo, se ele está ainda num aspecto bem elementar, que é a adição, então nós vamos trabalhar a multiplicação a partir da adição. Medidas, né, calendário, comprimento, tempo, hora e minutos. Horas e minutos com relógio digital. Relógio digital é muito mais fácil de ler do que o relógio de ponteiro. Tratamento da informação, né? Tabelas e gráficos, usar gráficos mais simples, às vezes até com material, né, mais palpável. Isso aqui são alguns exemplos, quer dizer, o conteúdo, gente, é o mesmo, tá? Ah, Sandra, mas o meu aluno, ele não sabe nem contar de 1 até 10. Tá, mas ele vai estar na aula de matemática e o professor vai trabalhar com ele a aquisição da ideia de quantidade de 1 até 10. Até 9. Só que, gente, tem alguém com o áudio ligado, tá fazendo um barulho bem grande aí. Mas aí, essa atividade, ela precisa ser
associada com essa outra atividade que a turma está fazendo. Aqui os recursos, né? O recurso, avaliação, o plano de atendimento especializado, material concreto, diminuição do volume de atividades, adaptar as atividades de aprendizagem. Isso aqui, gente, vocês vão receber depois, né? Não está muito detalhado, eu não vou me deter a esses detalhes, não. E avaliação também, né? Avaliação é o famoso o que, quando e como avaliar. O que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar? Quando eu vou avaliar? Eu vou avaliar no dia a dia? Eu vou avaliar semanalmente? Eu vou avaliar de 15 em 15 dias? Então, eu preciso estabelecer essas questões também. Esse quadro, gente, eu gosto muito dele, que a gente pode trabalhar com ele, inclusive com estudantes com bastante comprometimento, né? Principalmente TEA, de nível 3 de suporte. Isso aqui uma professora respondeu com relação ao estudante dela, tá? Então, o que seu aluno gosta? Gosta de colorir, de cantar, de dançar e brincar no parquinho com as amigas e atenção total. O que ele não gosta? De gritos que falem muito alto. O que ele consegue fazer sozinho? A aluna necessita de atenção o tempo todo, precisa de ajuda em todas as atividades. O que ela consegue fazer com pouca ajuda? Tudo que a aluna faz necessita de ajuda. Fora da sala, ela costuma colocar coisas do chão na boca, coisas do lixo. Se vai ao banheiro, coloca as mãos no vaso, mas como estou o tempo todo ao lado dela, né, aos poucos ela está deixando de fazer. O que consegue fazer com muita ajuda? Todas as atividades que eles são dadas. Então, a gente vê que é um caso muito comprometido, né, uma criança com um nível de comprometimento muito grande. Então, ela tem uma acompanhante e a gente percebe que adianta eu trabalhar com essa criança geografia, história... Gente, tem alguém com o microfone ligado e está dando uma interferência aqui, por favor. Você deixou lá aberto? Por que você não deixou lá aberto? O meu vai descarregar. Gente, a Kelly, por favor, Kelly, desliga o seu microfone. Kelly, desliga o seu microfone, por favor. Regime prisional. E foi o que aconteceu com esse presidente. Ah, não escutou. Então, aqui, o que foi pensado para essa menina? Então, eu vou criar um quadro, lembra que eu falei, usar figuras, né, usar desenhos significativos. Coisas positivas, coisas que se deve fazer e coisas que não se deve fazer. O que se deve fazer? Lavar as mãos na pia, jogar o lixo na lixeira. O que não se deve fazer? Lavar as mãos no vaso sanitário, pegar o lixo e colocar na boca. Então, aqui, gente, eu trouxe uma coisa um comprometimento muito grave. Tá? Então, muitas vezes, essas atividades de autocuidado, essas atividades do dia a dia, são necessárias em primeiro lugar. Não adianta vocês quererem trazer o conteúdo para uma criança que está fazendo isso. Tá? Então, é necessário que essa criança, né, essa criança ou adolescente tenha uma acompanhante para que ela possa até trazer alguma coisa do conteúdo, mas esses problemas precisam ser resolvidos primeiramente. Então, aqui, né, o quadro, né, lavar as mãos na pia é o que está certo, no vaso é o que está errado. O lixo na lixeira é o que está certo e na boca é o que está errado. Peguei uma coisa bem elementar. Eu falei de histórias sociais. História social é legal, gente, para trabalhar qualquer assunto. Ou um assunto do conteúdo escolar, uma geografia, uma história, uma ciências, ou um assunto, por exemplo, de um menino que não quer ficar na sala de aula, o menino que não quer fazer atividade, o menino que está batendo em todo mundo. Então, coisas de comportamento também, a história social, ela vai nos dar uma boa ideia, né, de como fazer para que esse comportamento seja modificado. Então, é uma ferramenta de aprendizagem, né, que vai apoiar, né, a troca segura e significativa de aprendizado. Ela é breve, né, a história ela precisa ser pequena,
vai descrever uma situação social ou uma situação de aprendizagem de conteúdo, ela é específica, eu vou ensinar o quê? A história social que eu trouxe para vocês é sobre as regiões do Brasil. Então, é isso, é especificamente isso. Eu tenho que construir uma história social para poder fazer o meu aluno ficar dentro da sala de aula. Então, eu tenho que especificar sobre o que eu vou construir essa história social. E individualizada, né? Cada estudante vai precisar de uma forma aí. Então, ela traz bastantes benefícios, né? Desenvolvimento de competências para o autocuidado, autorregulação, para a independência, ensino de normas sociais, né? Aborda os comportamentos negativos, lidar com a mudança, reforça a confiança, aprende o conteúdo, né? Conteúdo escolar. Então, vou dar um exemplo aqui de uma história social, né? Sobre as regiões do Brasil. Então, o conteúdo é esse aqui. Tá? O básico do conteúdo para o meu estudante é esse aqui. O Brasil é dividido em 5 grandes regiões geográficas. A norte, conhecida pela floresta amazônica e clima quente e úmido. Nordeste, caracterizada por suas praias, cultura rica e clima semiárido no interior. Centro-oeste, abrigo Pantanal e o Cerrado, com clima tropical. Sudeste, região mais individualizada e economicamente desenvolvida, com clima variado. Sul, conhecida pelo clima temperado e colonização europeia. Então, eu pego esse conteúdo, que está lá no livro didático, que é dezenas de vezes maior do que isso, e estabeleço isso aqui. Isso aqui é o que o meu estudante precisa saber. Então, como é que eu vou fazer? Como que eu vou introduzir, né? Então, atividade, eu posso mostrar um vídeo curto apresentando as regiões do Brasil, explicar, né, um mapa, né, grande, colorido, para apresentar cada região, uma atividade prática, um jogo, né, sobre as regiões do Brasil, para ele poder diferenciar, né, as regiões. E aqui, gente, eu não estou falando dos estados, porque normalmente quando a gente aprende região do Brasil, muitas vezes a gente tem que aprender os estados. Nesse primeiro momento são só as regiões. E uma coisa que é interessante é o seguinte, aí eu vou falar de uma experiência minha que eu tive quando era criança. Eu nunca entendi mapa do Brasil colado na parede. Normalmente, o mapa ele é colado na parede. Então, a professora mostrava o estado de Minas e mostrava a Bahia em cima de Minas. Gente, em cima é aqui, ó. É aqui em cima. Em cima não é ao norte. Enquanto ela não colocou o mapa na horizontal, eu não consegui entender que era uma linha horizontal, que se eu andasse para o norte, eu chegaria na Bahia. Para mim, a coisa era vertical. Então, isso, assim, nossa, foi que eu tenho bastante trauma de geografia e de história por causa da forma, né, com que foi apresentado. Então, aqui, a aula 2, né, nós vamos explorar as regiões, né, relembrar o jogo, uma atividade de arte, que pode ser um desenho, uma pintura, né, das regiões do mapa do Brasil, destacando cada região, um jogo educativo e uma revisão, né, que pode ser aqui um quiz, para reforçar os conceitos. Então, isso aqui é a preparação para a história social, não cheguei na história social ainda não. Aí, a aula 3, né, uma aplicação e revisão, né, uma atividade inicial, contar uma história social sobre uma viagem fictícia. Aqui nós vamos entrar na história social, tá? Uma atividade prática, né, uma rodada de perguntas, né, uma rodada de atividades e uma atividade de revisão. Então, a história é a seguinte, eu não vou contar a história toda, gente, porque eu quero mostrar para vocês outras coisas que eu trouxe. Então, a viagem é da família Silva pelas regiões do Brasil. Quem são os personagens dessa história? É o João, que é um menino curioso de 11 anos, a Ana, que é a irmã mais nova de João, que tem 7 anos, o pai, que é um geógrafo que ama ensinar sobre o Brasil, e a mãe, uma fotógrafa que adora capturar mensagens naturais e culturais. Então, capítulo 1, Explorando o Norte. A família Silva decidiu fazer aqui já começa a história, decidiu fazer uma viagem incrível pelas regiões do Brasil. Eles começaram pelo norte. João, Ana, o pai e a mãe
pegar um avião até a cidade de Manaus, no coração da floresta amazônica. Aí o João fala, olha, Ana, a floresta é tão grande e verde. Aí eu tenho uma figura aqui para ilustrar isso. Tá? Não adianta eu ficar contando uma história para o menino imaginar. Tá? Eu preciso contar a história e fazer com que ele visualize isso que eu estou falando. Aí o pai fala, sim, João, essa é a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. A família fez um passeio de barco pelos rios e viu muitos animais, como macacos e pássaros coloridos. A mãe tirou muitas fotos lindas. Então, ali está o passeio de barco, os macacos e os pássaros coloridos. Aí a Ana falou, eu adorei os macacos pulando de árvore em árvore. Então, ali eu tenho o macaco pulando de uma árvore para outra. Pronto, acabou o Nordeste. Depois de alguns dias, a família viajou, acabou o Norte, viajou para o Nordeste e chegou a Salvador, na Bahia. Lá encontraram praias lindas e um centro histórico cheio de cores e músicas. Então, eu tenho a praia e eu tenho o centro histórico. Aí a mãe falou, vamos provar o acarajé, uma comida típica daqui? Aí eu tenho ali o acarajé. Aí o João fala, eba, adoro experimentar comidas novas. Então, assim, é uma história, né? É uma história que está acontecendo e que eu estou contando a história dessas famílias e estou trazendo o conhecimento sobre as regiões do Brasil. Eles assistiram à apresentação de capoeira e dançaram ao som de samba de roda. João e Ana ficaram fascinados com as tradições e danças. Então, eu tenho a ilustração e a Ana fala, quero aprender a dançar capoeira quando voltarmos para casa. Aí no capítulo 3, Aventuras no Centro-Oeste. A próxima parada foi no Centro-Oeste, onde visitaram Brasília, a capital do Brasil. João ficou impressionado com a arquitetura moderna dos prédios. Aí o pai falou, Brasília foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Então, ali estão as ilustrações. Então, a gente percebe que, assim, eu pego um essencial do essencial. Se o meu aluno consegue mais do que isso, eu vou trazer mais do que isso. Mas eu estou pensando, assim, bem, talvez nem isso tudo. Tá? Então, eu estou aqui com um aluno imaginário. Né? Eu estou pensando aqui nos alunos lá da escola, né? Mas vocês vão fazer de acordo com os alunos de vocês. E aí, então, eu vou ter, né, aqui o passeio no Pantanal, com as gravuras, aí o pai, né, vai falar sobre as araras, eles viram onças pintadas, jacarés, depois vão para o Sudeste, e aí faz algumas alusões, né, coisas do Sudeste, Cristo Redentor. Aí a Ana fala, olha, João, o pão de açúcar parece um monte de açúcar gigante. Né? Aí eles vão para São Paulo comer pizza. Então, tudo ilustrado, então é uma história. Né? Depois vão para o Sul, e aí, né, vê o Jardim Botânico, né, do Sul, as cidades, né, de imigração europeia, né, Chocolate, Lago Negro, e sempre tem uma frase explicando e tem alguém dessa família falando alguma coisa, participando dessa história, né? Como se fosse um teatro. Aí a conclusão, a volta para casa. Depois de explorar todas as regiões do Brasil, a família Silva voltou para casa com muitas histórias para contar e fotos para mostrar. João e Ana aprenderam muito sobre o Brasil e ficaram ansiosos para compartilhar suas aventuras com os amigos da escola. Então o João disse, agora eu sei que o Brasil é cheio de lugares incríveis e culturas diferentes. Foi a melhor viagem da minha vida, né? A melhor viagem de todas. E a Ana fala, sim, João, eu adorei cada momento e quero conhecer mais lugares. Então, quando aqui, né, o essencial foi trabalhado. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Hora da atividade. Então, eu vou fazer atividade aqui, e aí vai depender também, gente, de cada estudante, né? Faça a correspondência. Isso aqui é o que a gente chama de pareamento. Pareamento para aluno com autismo é ótimo.
Aqui eu coloquei duas figuras só, né? Duas figuras de um lado e duas do outro, para poder ligar. Que é uma atividade lá da educação infantil. Na educação infantil, que usa ligar uma coisa na outra, uma palavra na outra, uma palavra na inicial, uma figura na outra. Então, aqui, a atividade é a mesma, só que o assunto é o assunto da aula. Eu poderia ter aqui várias figuras na coluna 1 e várias na coluna 2, dependendo do estudante, né? Isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? É só ideia, não é modelo. Complete com os nomes das regiões do Brasil. Então, região, coloco a primeira letra, né? Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste, região Sul. Que é uma atividade que, se o meu aluno está em processo de alfabetização ou se ele é alfabetizado, eu posso usar essa atividade. Caso contrário, essa atividade não serve. Faça correspondência, região Norte e região Centro-Oeste. Qual dessas figuras corresponde à região Norte, qual corresponde à região Centro-Oeste? Posso usar nas 5 regiões também, né? Isso aqui é só para vocês entenderem o que eu estou falando sobre adaptação de atividade. Os interesses específicos, né? Incorporar os interesses específicos do estudante, se é dinossauro, se é planeta, né? Sistema solar, carro, tentem trazer o máximo possível, porque isso faz com que o aluno se interesse por fazer a atividade. Bom, aqui eu tenho outra atividade, que é a questão da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo, né, ele fica dividido entre o capitalismo e o socialismo. Aqui tem a história, né, lógico que eu não vou ler, mas aí, a partir disso aqui, como é que eu vou fazer atividade? Então, a disciplina de geografia, então eu tenho o capitalismo de um lado e o socialismo do outro lado. Aqui foi colocado os 2 símbolos, né, para poder identificar, e aí eu vou contar a história. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma nova ordem na geografia e na política do mundo. Então, ali está a guerra. O mundo se dividiu em 2. Então, eu tenho o mundo dividido em 2. Qual divisão que foi essa? Capitalismo e socialismo. Os principais países envolvidos no conflito, França, Itália, Reino Unido, Alemanha e Japão, ficaram em situação econômica e social ruins. Então, ali tem uma figura do camarada com a bolsa vazia. Tá vendo? O assunto está vindo aqui de uma maneira bem simplificada, tá? Os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética ficaram em situação econômica melhor. Então, aqueles outros países, né, ficaram mais na pobreza, e esses 2, então, eles tinham uma situação boa. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram 2 superpotências mundiais. Então, quando eu trago a bandeira, né, essa bandeira que vai ilustrar, essa bandeira que vai fazer com que o aluno entenda e faça relação com aquilo que eu estou fazendo. Os Estados Unidos ajudaram a reconstruir os países destruídos pela guerra, ganhando aliados. Investiram na produção de armas nucleares. Esse texto, gente, ele pode até ser um texto complexo, então eu vou simplificar esse texto. Se ele for simples demais, eu vou complexificar isso, né? Porque, assim, o que é a arma nuclear? Então, assim, a arma que eu conheço é a arma de revólver, né? Aquela figura ali está me mostrando uma coisa que não é um revólver. Então, isso eu posso estender para fazer com que o aluno entenda, né, o que é a arma nuclear. A União Soviética aumentou seu território, né, porque ela conquistou os países, né, os países aliados, eles se juntaram, e aí investiu em armas nucleares também e aumentou o exército. Então, eu tenho aqui, né, os Estados Unidos de um lado, que é o capitalismo, significado pelo cifrão, né, pelo dinheiro,
e o socialismo, que é o símbolo ali do socialismo e do comunismo, né? Então, esse é o assunto, tá? Basicamente isso. É isso que meu aluno, que eu quero que ele aprenda. Hora da atividade. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois. Qual foi essa divisão? Divisão foi capitalismo e socialismo, foi França e Itália, ou foi pobre e rico? Eu dei 3 opções. Poderia ter dado 2, ou poderia ter dado 4. Né? Aqui eu escolhi 3, mas essa quantidade de opções aqui vai depender do estudante. Que países passaram a ser 2 superpotências mundiais? Reino Unido e Alemanha, Japão ou Estados Unidos e União Soviética? Ligue ao correspondente. Estados Unidos é socialismo ou é capitalismo? A União Soviética é socialismo ou capitalismo? É ligar, aquela atividade lá da educação infantil. Aqui, né, eu já trouxe a linha para ligar, porque às vezes o aluno não consegue entender o que é essa correspondência. Quando ele não consegue entender, eu faço o risco para ele simplesmente passar por cima. Né? Então, vocês percebem, gente, que é uma atividade muito elementar. Né? É uma atividade usada lá na educação infantil, mas o assunto aqui é que interessa. Ok? Tá. E aí, um terceiro assunto que eu trouxe foi a proclamação da República. Eu nunca entendi proclamação da República, porque eu não entendi o que significava a palavra proclamação, gente. Essa palavra é muito cruel. Então, o professor de história aí, na hora que for ensinar isso, ensinem o que significa a palavra proclamação, que eu demorei demais a entender isso. Então, proclamação da República. Dom Pedro II era imperador do Brasil. Então, essa é a primeira frase. Então, eu tenho lá o Dom Pedro I e tenho o Brasil. Militares, representantes da Igreja Católica e os abolicionistas não gostavam do governo de Dom Pedro II. Então, é uma frase. Tá? Vendo que eu separei ali com uma linha o primeiro assunto, né? Como se eu estivesse escrevendo, né? A primeira frase e a segunda frase. O café era a principal atividade econômica. Os escravos foram substituídos pelos imigrantes e a industrialização era pequena. A Lei Áurea libertou os escravos, mas eles eram discriminados. As ideias dessas pessoas eram ideias liberais e positivistas. Isso aqui eu coloquei só se o menino entender isso aqui, né? Porque tem muito adulto que não entende isso. Então, vocês estão percebendo que, assim, foi ilustrado e o básico. Né? Houve influência do Uruguai e da Argentina na proclamação da República. Os Estados Unidos acabaram com a monarquia. Essas situações fizeram Dom Pedro II perder o apoio. Então, a gente viu que muita gente já não estava gostando do governo dele. E o Uruguai, a Argentina e os Estados Unidos acabaram influenciando aí e não gostando do que o Dom Pedro estava fazendo, né? Aí veio o golpe militar de 1889 e a instauração da República. Republicanos e militares se uniram. 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca. O que ele fez? Proclamou a República. A família de Dom Pedro foi para a França e para o Império Austro-Húngaro. É uma frase, e aí, mínimo do mínimo. Hora da atividade. Quem proclamou a República? Foi Deodoro da Fonseca ou foi Dom Pedro II? Então, eu vou marcar ali, né, no quadradinho, a resposta correta. A República foi proclamada dia 15 de novembro de 1889 ou dia 25 de outubro de 2025? Então, para poder marcar a resposta certa. Governava o país antes da proclamação da República. Quem foi? Foi Dom Pedro ou foi Deodoro da Fonseca? Estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Quem que estavam insatisfeitos?
os militares, a Igreja Católica e os abolicionistas, ou os cantores, os marceneiros, os carroceiros. Então, para poder marcar também. O Brasil, antes da proclamação da República, o café era a principal atividade econômica, a laranja era a principal atividade econômica. Qual que está certo? Os escravos substituídos pelos imigrantes, os escravos substituídos pelos adolescentes. Então, tem hora assim, que a gente faz uma coisa bem radical também, para que não dê dúvida. Né? Lembra que eu falei, a gente tem que dar a possibilidade de acerto. Então, ninguém falou nada de adolescente até agora, então é porque foram os escravos, né? Pedro II foi, depois da proclamação da República, para a França ou para os Estados Unidos? Né? Qual que está certo? Gente, o quadradinho dali ficou sem fazer. Faça a correspondência. Então, eu tenho lá de um lado Dom Pedro II, proclamação da República, família de Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca. Então, Dom Pedro II, ele proclamou República, ele foi para a França, ele governava o Brasil, ou tem a ver com 15 de novembro? Então, eu vou ligar, né, a proclamação. Então, Dom Pedro II governava o Brasil, proclamação da República 15 de novembro, família de Dom Pedro foi para a França, Deodoro da Fonseca proclamou a República. De novo, né, podia ter mais... Alexandre, a gente vai mandar esse material, a Nivânia manda o material para a prefeitura, tá? Isso aqui, gente, é ideia, tá? Não é modelo, não, pelo amor de Deus. Vocês vão construir a partir daí. Aí faça a correspondência com as fichas. Então, que fichas são essas? As fichas são essas fichas, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Tá vendo? Eu tenho as fichas daquelas gravuras ali, olha. Fiz, plastifiquei para durar, né? Então, o que o aluno vai fazer? Vai pegar a ficha. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o Deodoro da Fonseca. Eu vou lá na atividade e coloco a ficha em cima do Deodoro da Fonseca. Esse aqui, quem que são esses aqui? Esse aqui são a Igreja Católica, representando a Igreja Católica. Então, eu vou lá e coloco lá na Igreja Católica. Esse aqui são os imigrantes que foram substituídos, né? Quando os escravos foram substituídos pelos imigrantes. Então, aqui eu fiz um monte, né? São 2, 4, 7, 9, mas não precisava ter esse tanto, podia ter muito mais também. Então, eu tenho uma figura representando o que foi falado na história. Tá? E aí eu vou fazer a correspondência, né? O pareamento também. Complete. Então, eu tenho lá a figura do Dom Pedro II. Quem que é aquele ali? Dom o quê? Como é que era o nome dele mesmo? Tá, Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca, proclamação da República, 15 de novembro. Isso aqui também vai depender, né, da habilidade do aluno, né, do que ele dá conta de fazer. E aí eu fiz uma, gente, nossa, o tempo está acabando. Eu fiz uma de língua portuguesa, que é uma fábula, né? A fábula da cigarra e da formiga. Então, todo mundo sabe a fábula, eu não vou ler, lógico, né? Então, aqui o que eu fiz? A formiga, a figura da formiga, e a cigarra. Era verão. A cigarra cantava alegremente, sem se preocupar com o futuro. Perto dali, as formigas trabalhavam, transportando folhas para armazenar em seus formigueiros. Aqui, gente, eu trouxe essa figura, essa segunda aqui, que eu falei que é muito melhor fazer figuras reais, tá? Essa figura aqui é uma figura estilizada. Tá? Se o menino consegue entender, tudo bem. Se não, não. Vamos trabalhar só com as figuras reais, tá? Então, eu trouxe essa aí para poder lembrar de falar isso. A cigarra achando graça no trabalho das formigas. Então, tá ali a cigarra morrendo de rir, né? Zombou de uma delas que passavam com uma carga enorme. E aí a cigarra falou, por que tanta pressa, formiga? E aí eu usei os balõezinhos, que eu já vou trazer um outro tipo de texto, que é o texto da história em quadrinho.
né? Isso aqui é uma fábula, mas eu já estou introduzindo aí um outro tipo de texto, né? Por que não descansa um pouco? O dia está lindo para cantar e se divertir. Estamos armazenando comida para o inverno. Você deveria fazer o mesmo. A vida não é só diversão. O inverno está tão longe, tenho comida de sobra e o calor nunca vai acabar. O tempo passou rapidamente e logo chegou o inverno com seu frio intenso e a neve cobrindo o chão. Ali a gravura. A cigarra, sem ter o que comer e sem ter onde se abrigar, bateu à porta do formigueiro. Por favor, formiga, eu estou morrendo de frio. Dê-me um pouco de comida e abrigo. Aí a formiga fala, e o que você fez durante todo o verão enquanto nós trabalhávamos? Cantei e me divertir. Cantei e me divertir, formiga. Cantei para a natureza. A formiga então fechou a porta com severidade e disse, se você cantou no verão, dance agora no inverno. E aí, como toda fábula, né, tem uma moral da história, né? O que a gente pode aprender com essa história? É preciso pensar no futuro e não apenas no que faz bem. Isso aqui também eu posso modificar. Hora da atividade, completar com os nomes, né, de formiga e da cigarra, fazer a correspondência, aí a correspondência que é figura com figura, a correspondência que é a figura com a atividade, aqui marque se está certo ou errado. A formiga cantava, certo ou errado? A formiga trabalhava, certo ou errado? A cigarra cantava, certo ou errado? Para poder marcar. E encontre no texto uma palavra que começa com I, uma palavra que começa com V, uma palavra que começa com C, uma palavra que começa com T. Aqui eu coloquei uma palavra, podia ser duas, podia ser três, né? E aí, finalizando, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, isso aqui eu volto lá no começo da minha conversa com vocês. Então, eu tenho ali um pinguim, um macaco, um elefante, um peixe, uma foca. Então, o professor fala, né? Eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo para ser justo. A proposta é subir na árvore. Claro que um monte deles ali não vai conseguir subir na árvore, né? O peixe não vai subir, o pinguim não vai subir, a foca não vai subir. Então, na verdade, quando a gente fala de adaptação de atividade, eu estou falando exatamente disso. Então, só para a gente finalizar, né, a rigidez quebra, a adaptação prospera. Seja a solução, não a resistência. Obrigada por me ouvirem, espero que tenha dado uma luz. Gente, eu não dou conta de falar correndo, assim, eu fico um pouquinho. Eu começo a me atropelar. De qualquer forma, vocês vão receber esse PowerPoint, tá? E qualquer dúvida depois também vocês podem entrar em contato com a gente, né? A Nivânia está sempre em contato com o pessoal da prefeitura, e aí tudo que a prefeitura se comunica com ela transmite para a gente. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se concorda com o que eu falei, se não concorda, se ficou claro? Gente, 1 hora é muito pouco, meu Deus do céu. E eu sou muito ansiosa. Eu fico ali olhando o relógio toda hora, gente, só tem 10 minutos, só tem 5 minutos. Uma vez eu estava numa turma que o pessoal entendeu isso, que eu estava doida para acabar a aula para ir embora. Eu falei, não, gente, eu fico no relógio para ver se eu consigo fazer tudo que eu espero, né? Nem sempre eu consigo, hoje eu consegui. Bom, então... Ô, Gilmara, você quer falar, Gilmara? Boa noite. Eu estou sem vídeo, que eu estou assistindo pelo telefone. E a internet aqui não está boa. Mas é assim, a gente fica muito feliz, né? De ver tantos professores interessados em saber como fazer as adaptações. E você, né, Sandra, de forma muito clara, exemplificando, deu um show agora, mostrando realmente como a gente pode adaptar e fazer com que essas crianças e adolescentes, esses estudantes, sejam realmente incluídos nas aulas, né? Eu achei que a sua fala foi muito pertinente
quando disse que a criança ela não pode ficar com uma atividade só durante o tempo todo, né? Então, se ele começa a língua portuguesa no primeiro horário, não significa que ele tem que ficar com essa língua portuguesa até o final da aula. Ele tem que ir mudando o componente na medida que os outros também vão mudando, né? E tendo esse tempo a mais que os outros, mas assim, não o tempo todo, né? Porque isso acaba tirando o interesse do estudante, da criança. Uma coisa que eu sempre falo, Gilmar, é o seguinte, deem poucas atividades, se você tem 5 atividades para dar, dá uma de cada vez para todo mundo, tá? Dá uma atividade para todo mundo, depois você dá, quem terminou, dá a segunda para todo mundo, quem terminou, dá a terceira para todo mundo, porque se você dá 5, você está impossibilitando muitos alunos de terminarem. E eu falo assim, falar acabei é muito bom. Isso para autoestima é muito bom. Você está na sala de aula, professor, acabei. Então, às vezes, o professor ele tem uma quantidade de atividades muito grande e os meninos, aqueles meninos com mais dificuldade, eles começam a ficar ansiosos e começam a não querer fazer. Aí, por isso é que rasga papel, né? Sai da sala, briga com todo mundo, né? Eu tive caso de rasgar papel e jogar na cara da professora. Então, assim, se são 5 atividades, dê uma para todo mundo. Quem for terminando, faz a segunda. Quem terminar, faz a terceira. Muitos alunos vão fazer 5. Alguns alunos vão fazer 4. Alguns vão fazer 3. Você vai ter 1, 2, não vai fazer uma. Mas essa a habilidade dele. Né? É essa a atividade que ele deu conta de fazer. E que seja uma atividade significativa. Né? Eu não posso fazer uma coisa, tá lá trabalhando Proclamação da República, e o menino ficar colorindo coelhinho, né? Então, sim, isso é uma importante também a questão do elogio, né, Sandra? Sim, a questão da autoestima ela é muito importante. Então, se aquele conseguiu fazer 2, 1, 3, elogiar que ele conseguiu e que depois ele pode conseguir mais, mas que aquilo foi o suficiente para ele naquele dia. Porque quando a pessoa sente que ela está sendo motivada, estimulada, ela se abre para a aprendizagem. E isso é muito importante, né? Uma coisa que eu sempre falava para os alunos lá na escola, né, que a última escola que eu trabalhei eram de estudantes com deficiência intelectual, eu falava assim, lembra quando você não dava conta? Lembra quando você não conseguia? Aí eles olhavam para mim assim, né, arregalavam o olho. Sandra? Você não dava conta de fazer isso não, mas agora você está dando conta, você já consegue. Gente, a aprendizagem passa pela afetividade. Afetividade, isso mesmo. Eu tenho que estabelecer um afeto com aquela pessoa que está me ensinando, né, com o professor, e tem que estabelecer um afeto com aquele conteúdo. Sim. Ai, que conteúdo chato, eu não gosto de geografia, eu não gosto disso. Então, assim, como fazer para que o aluno goste, né? Então, o que eu falei com vocês, eu nunca entendi o que era a palavra proclamação, então eu não consegui entender, eu confundi as datas de independência do Brasil e proclamação da República, né? Sempre troquei essas datas, e um colega meu um dia me falou, Sandra, o Brasil como que ele ia proclamar a República se ele não fosse independente? Então, ele tinha que ter sido independente primeiro. E eu virei para ele e falei, o que é proclamar a República? Então, meu problema também era de vocabulário. Então, muitas vezes, né, e um outro exemplo que eu gosto de aproveitar que a gente está falando, né, com o pessoal do Fundamental 2, nós tivemos um exemplo na escola que o professor de História deu uma questão na prova que era o seguinte, compare Hitler e Mussolini. Tinha uma ex-aluna nossa, né, na turma, e a aluna, ela tinha deficiência intelectual, ela respondeu o seguinte, Hitler era muito mau, Mussolini também era mau, mas Hitler era muito mais mau do que Mussolini, porque Mussolini não era mau igual Hitler. Aí a professora ficou assim, eu falei, gente, eu vou dar total. Falei, tá, qual era o seu objetivo? Né? O seu objetivo não era fazer com que ela entendesse as atrocidades que cada um fez e conseguir entender que um fez mais do que o outro? Ou você queria que ela localizasse no espaço, no tempo? Não, isso aí era detalhe. Então, se ela não dá conta do detalhe, e se isso é o essencial,
que ótimo, é total nessa questão. Então, assim, os alunos que dão conta do detalhe, eles vão fazer o detalhe, mas o meu aluno que não dá conta do detalhe, ele vai fazer aquilo que eu estabeleci como objetivo. O que eu quero que o meu aluno aprenda? Então, quando eu faço atividade adaptada, na atividade está o meu objetivo. É isso que eu quero que ela aprenda. Então, na hora da avaliação, eu não posso pedir nada além daquilo. Sim, Por isso que a ação de atividade é bom. Isso mesmo. Ok, então, meninos, podemos encerrar. Obrigada. Sim, obrigada, viu, Sandra? Obrigada a vocês pela audiência e a gente se encontra por aí. Eu acho que tem Se Deus quiser. uma conversa com o pessoal de Itaúna agora no início de dezembro, se não me engano, eu tenho que confirmar com a Nivânia. Mas foi um prazer revê-los. Tudo de bom, até a próxima.